Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Para Seguir Minha Jornada, da Regina Zappa. Eu li este livro aqui para participar daquele desafio dos, Les Mis 2017. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu vou deixar o link para um vídeo lá embaixo, em que eu falo um pouquinho da minha participação nesse desafio. E uma das categorias dele era justamente a de ler uma biografia. E eu gosto muito, sempre gostei bastante do Chico Buarque. Tinha essa biografia dele aqui em casa já fazia um bom tempo. E sempre olhava para ela e falava assim, eu quero ler, mas eu sempre adiava por algum motivo. Queria ler não só por ser uma biografia do Chico Buarque, mas por conta da própria materialidade do texto mesmo. Eu já mostrei esse livro aqui para vocês algumas vezes, mas é um livro muito bonito. Eu acho que é dos livros mais bonitos que eu tenho aqui em casa, porque ele é cheio de recortes, cheio de fotografias, de capas de revista, de trechos de reportagem, enfim. Então, é um texto que eu sempre tive muita vontade de ler por conta disso tudo. Então, não só por ser lá do Chico Buarque. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa quando eu fui ler este livro aqui. E que me lembrou de duas biografias de outra artista que eu gosto bastante. Que é a seguinte, a Regina Zappa, ela é uma fã do Chico Buarque, isso fica claro. Então, você tem uma imagem muito... Isso não é um defeito, ok? Eu não estou falando mal da Regina ou mal do livro dela, mas isso foi uma coisa que me incomodou enquanto fã, porque fez com que eu refletisse sobre a minha própria relação com as pessoas que eu gosto. Que é a seguinte, aqui você não tem nada de ruim sobre o Chico Buarque, sabe assim? Isso me incomodou muito, porque eu fui lendo. E ele é uma pessoa perfeita. E eu sei que a perfeição não existe, sabe? Então, e isso acontece sobretudo porque foi uma biografia escrita por fã. E daí eu tenho aqui em casa umas 3 ou 4 biografias da Madonna. E é muito engraçado porque quando eu não encontrei, eu não sei se eu levei elas para Campinas, não sei onde elas estão. Mas elas já apareceram em alguns vídeos aqui desse canal. Mas o que acontece é o seguinte, apesar de não haver vídeos para elas. Enfim, o que acontece é o seguinte. Quando você pega uma biografia, tem uma biografia chamada Madonna 50 anos, ou coisa do tipo. Quando você pega aquela biografia, mostra a Madonna enquanto um ícone pop, aquela coisa toda que incrível e fenomenal e etc. E acompanha bem de perto a carreira da Madonna ali, dá uma série de detalhes sobre os shows, sobre os bastidores dos shows. Então assim, é uma biografia bem completa. Das que eu li, eu acho que ela é assim a melhor. Só que aí você tem também, pouco tempo depois, o Christopher, que é o irmão mais velho, mais velho ou mais novo, não lembro. Mas um dos irmãos da Madonna lançou uma biografia chamada A Vida com Minha Irmã Madonna. E naquela biografia, ele mostra a visão de uma pessoa que não é fã da Madonna. De uma pessoa que conviveu com a Madonna sob outra perspectiva. E isso, na época, eu lembro que me incomodou bastante, mas esse livro me serviu para meio que tirar um pouco do encanto que eu tinha por aquela mulher, que eu pensava que ela era uma coisa divina e maravilhosa. E daí quando você lê o lado podre da pessoa, você acaba essa idealização acaba sumindo um pouco. E eu acho isso uma coisa importante. E isso me faltou isso aqui neste livro, sabe assim? Parece que conforme eu fui lendo, eu fui idealizando cada vez mais o Chico Buarque. E eu não acho isso uma coisa muito saudável. Mas enfim, fechando esse parêntese, esse daqui então é um livro que, se não me engano, a Regina ela tem mais livros sobre o Chico Buarque. Não li os outros, mas eu digo para vocês que não li as outras biografias sobre o Chico também. Mas esse daqui é um livro que eu acho que ele é bem completo, porque ele acompanha a carreira do Chico desde lá dos anos 60, que foi quando ele... Na verdade, começa em 1944, que é quando vai falar das raízes familiares do Chico, e vai até 2011, que é quando este livro aqui foi publicado. Então, é um período considerável de tempo, e ela costura muito bem esse período de uma maneira muito didática, então acho que vale a pena você investir aí na leitura deste livro. Então ela vai começar essa história do Chico Buarque desde lá, falando desde as raízes familiares do Chico, que remontam às caravelas. Então assim, o Chico ele tinha um parente que era primo do Papa, sabe, esse tipo de coisa.
Então ela vem mostrando como que foi surgindo a família Buarque de Holanda. Fala bastante do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é o autor lá do Raízes do Brasil, um dos maiores livros da nossa literatura, digamos, né, da antropologia ou da sociologia sobre o Brasil. Fala também da Maria Amélia, que é a mãe do Chico Buarque. Então é um livro que ele começa lá desde o início e vem vindo. Então fala é, da infância do Chico, de como que ele lidava com o relacionamento dele com o pai, com a mãe, sobretudo com o pai. Das viagens que eles fizeram pelo mundo, porque desde muito cedo o Chico sempre foi muito. Ele nasceu, né, ele era filho do Sérgio Buarque de Holanda, então ele nasceu em uma família privilegiada, então eles sempre viviam viajando para Itália, para Inglaterra e coisas do tipo. Fala também das cidades que ele inventava quando ele era criança, então quando ele não tinha nada para fazer, ele pegava papel de pão e ficava fazendo cidadezinhas, é, imaginar que ele inventava ali na hora e ele ia desenhando a cartografia desse lugar e o mapa dessa cidade, esse tipo de coisa, e de como que essa brincadeira de infância acabou influenciando ele anos depois a fazer arquitetura na faculdade. Fala também bastante das influências literárias que ele teve, de quando ele começou a escrever no jornal da escola. Aqui traz, por exemplo, o primeiro conto que ele publicou, que foi um conto chamado Ulisses, que é um conto em que ele relê a Odisseia do Homero. Fala, e não sei se vocês sabem, mas o Chico Buarque, além de cantor, compositor e músico, ele também é um premiadíssimo escritor, né? Haja vista lá o Leite Derramado, que é um livro fenomenal. E fala também claro, das várias influências musicais que o Chico Buarque foi recebendo, não só na infância, mas até mesmo nesse início da vida adulta. Então, Tom Jobim, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Ataúfo Alves, é, o Donga, o Ismael Silva. E é muito engraçado porque aqui ela cita um vídeo, que é um vídeo muito interessante de se ver, do Chico Buarque conhecendo o primeiro sambista, digamos, né, do Brasil, que foi o Donga. Tem esse vídeo disponível no YouTube, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Isso aconteceu no programa da Hebe Camargo. E é muito engraçado porque você vê o Chico ali todo é, todo comedido ali por estar diante daquela figura. Enfim, é muito engraçado ver esse vídeo, porque naquele momento ele ainda não era o Chico Buarque, digamos. Sei lá, João Gilberto também é bem citado aqui, o Edu Lobo, o Baden, o Carlos Lira, o Vinícius de Moraes e por aí vai. Então a gente tem essas influências musicais, essas influências também literárias, e a gente tem como que essas duas coisas foram se juntando para formar o compositor Chico Buarque. Então veja que, como eu disse para vocês, é um livro que ele é bem didático, sabe? Então ela vai costurando muito bem essas histórias todas, de modo a criar aqui um panorama sobre a vida do Chico. E vai falar, claro, do início da carreira dele, que começa lá com ele se apresentando em barzinhos, depois em pequenas casas de shows, depois em boates, depois quando ele começou a escrever algumas músicas dele em festivais, até o boom que foi a banda, sabe assim? Tem um capítulo inteiro em que ela fala só sobre como foi, como que a banda passou pela vida do Chico Buarque e pelo Brasil. E uma coisa que é muito curiosa aqui é que ela faz um levantamento dos comentários na imprensa e era uma coisa assim, praticamente unânime. Todo mundo gostava do Diabo dessa música, que nem é das melhores na minha opinião, mas é uma música que desde muito cedo percebeu-se que ela retomava muito de um Brasil que já estava acabando, que é esse Brasil bem do interior, com bandinhas e pessoas debruçando nas varandas para poder ouvir a banda passando, esse tipo de coisa. A minha parte preferida aqui do livro foi os momentos em que a Regina se voltou mais para as questões de como que o Chico encarou a ditadura, não só o Chico, mas como que o Brasil encarou aqui a ditadura. Então você tem uma série de depoimentos sobre o AI-5, você tem
momentos em que ela fala do exílio que o Chico se autoimpôs indo lá morar, se não me engano, 14 meses na Itália, dos convites barra intimações que ele recebeu para ir ao DOPS, das várias músicas e das peças que ele teve censuradas e por aí vai. E essa parte me interessou muito porque, como vocês sabem, esse é um período da nossa história que me interessa muito. Tanto que, caso você ainda não saiba, eu tenho uma playlist aqui no canal em que eu falo de livros escritos ali, né, nesse período da ditadura e de como que esses livros, de certo modo, nos servem como um retrato e uma resistência a esse período tão sombrio da nossa vida. Eu vou deixar o link para da nossa história. Eu vou deixar o link para este vídeo lá embaixo. E daí tem uma das coisas que eu achei mais engraçadas aqui e que está na página 100 deixa eu ver aqui, 115, é o momento em que a Regina vai falar de quando o Chico Buarque estocava garrafas para fazer coquetel Molotov caso ele fosse convocado à clandestinidade. Daí ela diz o seguinte, e é uma coisa muito engraçada, porque esses trechos em que ela vai contar essas curiosidades, eles sempre recebem um destaque maior dentro do livro. E daí ela diz o seguinte: durante o tempo que frequentou a FAO a partir de 63, Chico participou do movimento estudantil e, animado pelo que se falava nas reuniões políticas, acreditava que os estudantes reagiriam contra o golpe que derrubou João Goulart em 64. Inspirado pela arma incendiária batizada durante a Segunda Guerra Mundial em homenagem ao diplomata russo blá 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 Molotov, quando os soviéticos invadiram a Finlândia, Chico começou a estocar na garagem de casa dezenas de garrafas de cerveja vazias para fazer os famosos coquetéis Molotov e assim derrotar os militares golpistas. Ao ser lançada, a garrafa, que contém um líquido inflamável, espatifa-se e com um impacto incendeia o alvo. Mas, para a desilusão de Chico, a resistência esperada não aconteceu. Pelo menos não em 64. E daí vem um depoimento do próprio Chico. Eu estava preparado. Tinha uma garagem cheia de garrafas de coquetel Molotov. Fiquei esperando e a resistência não veio. Nada aconteceu. De certa forma me despolitizei depois do golpe, disse ele. Toda a atividade estudantil ficou desmobilizada. Não fui chamado para a luta armada. Talvez naquele momento tivesse ido. A reação ao regime militar que se instalou no país viria depois de 68, quando grupos de guerrilha entraram na guerra e da clandestinidade passaram a lutar contra o governo. As garrafas de Chico de nada serviram e a ditadura militar durou 20 anos. Então, assim, eu achei muito engraçado esse depoimento do Chico falando que estava estocando garrafas para poder fazer coquetel Molotov. E esse trecho me lembrou bastante daquilo que eu falei em vários dos meus vídeos, né? De que era aquele grupo de jovens que entrava na clandestinidade e era preso e torturado e etc, etc. Então veja lá os meus vídeos sobre essa questão da ditadura, porque eu acho que esse trecho aqui da biografia do Chico meio que casa muito com aquilo que eu falei lá. Tanto que esse livro aqui me deu várias ideias para a playlist do ano que vem, porque agora todo mês de abril, eu já falei para vocês que vocês me indicaram mais de 60 livros, né? Então agora todo mês de abril eu vou fazer aqui uma playlist falando um pouquinho sobre esse tema aqui neste canal. Outro trecho que eu gostei bastante aqui também deste livro foi o trecho em que a Regina vai falar um pouquinho sobre aquela música do Chico chamada Construção, que na minha opinião é a melhor música dele, porque ela demonstra, e isso fica claro aqui pelos comentários que ela vai tecendo e que ela vai compilando, comentários que saíram na imprensa, enfim, que o ponto em que ele lança Construção é talvez o ponto ápice da carreira do Chico Buarque enquanto compositor, por conta da questão estrutural mesmo da música e do ritmo, etc. Parêntese, eu fui dar uma vez, eu usei essa música do Chico para dar aula de português para estrangeiros. E o meu aluno, ele veio de Honduras e ele é músico. E quando ele ouviu essa música, ele foi me explicando assim, musicalmente a complexidade da música, e depois daquilo eu me apaixonei ainda mais por ela. Mas enfim,
Tem várias outras coisas que eu gostei aqui também, por exemplo, trechos da entrevista que o Chico Buarque deu para Clarice Lispector, que está naquele livro dela chamado Entrevistas e também naquele chamado de Corpo Inteiro. Você tem aqui a vez em que ele fez um show com a Maria Bethânia, e isso também me agradou bastante. Você tem trechos que comentam a mania do Chico Buarque de batizar os violões dele com nomes femininos, porque sempre que ele batiza um violão com nome masculino, o violão desaparece, é roubado, some, quebra, pega fogo, ele esquece em algum lugar, enfim. Tem aqui também a vez em que ele e um grupo de amigos, ele ainda assim, bem no início da carreira, não era conhecido por ninguém, foi cantar na Bahia, não conseguiu, e daí ele se fingiu de cego para poder conseguir algum dinheiro e voltar para o Rio de Janeiro. Então, sabe assim, são várias histórias que vão mostrando vários lados do Chico Buarque, mostram que ele soube aproveitar bem a vida nesses vários momentos, ele soube aproveitar bem a juventude dele, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, é um livro que eu gostei bastante. Só que faltou, como eu disse pra vocês, aquele lado mais assim, é, complicado, aquela coisa assim, aquela nódoa, sabe? Eu fiquei sentindo falta disso, porque depois de um livro como esse, não tem como você olhar pro Chico Buarque e não gostar dele mais do que gostava antes. Mas enfim, como ficou claro aqui nessa minha fala, e como fica claro pela própria diagramação do livro, essa daqui é uma biografia feita por meio de colagens, digamos, de reportagens, de depoimentos, de entrevistas, de recortes cedidos pela própria família do Chico. E tudo isso é feito de maneira muito bem dosada pela Regina. Ela sabe dosar muito bem trechos de imprensa e textos que ela própria escreve, trechos que ela própria escreve sobre o Chico, análises dela em análises da imprensa. Então eu acho que é um trabalho assim primoroso, porque ela não exagera nem em uma parte e nem na outra, e o resultado é essa coisa visualmente mesmo muito bonita. Outra coisa que eu gostei bastante deste livro é que ele não apesar dele ter uma cronologia que vai desde lá de 44 até 2011, ele não tem um rigor cronológico, no sentido em que ela está contando uma história de 62 e daí ela se lembra de outra coisa e daí ela vai e conta essa outra coisa um pouquinho, aí depois ela volta para 62, depois lá na frente ela recupera aquilo, só que ela faz isso de uma maneira muito didática e muito dinâmica, então parece muito informal. Então, parece que você está conversando assim com uma pessoa. Parece que você sentou no bar com uma pessoa ali e vocês dois estão conversando sobre o Chico Buarque. Essa pessoa é entendidíssima dele e vai contando várias fofocas. Então, é um livro que, como eu disse para vocês, é um livro feito por uma fã. E eu acho que, claro, é um livro que, se você for fã do Chico Buarque, você vai gostar ainda mais dele depois de ler esta maravilha aqui, certo? É isso então, fica a indicação aqui de mais este livro incrível. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!